bem-vindo. Está começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Você sabe que a gente entrevista empresários e empreendedores que fazem a história da nossa região. E é uma história mais bonita que a outra, porque a gente entende como é que nasceu aquela vocação, da onde veio e também conta todos os percalços que eles passaram a vida toda e por isso tem histórias de sucesso, porque aguentam firme. Hoje o meu convidado é o Eduardo Filete, doutor Eduardo Filete, veterinário. A cidade inteira conhece, ele e o irmão, que trabalham como veterinários há muitos anos, amam animais, só que estão no meio da comunicação, se envolveram com a cidade de uma maneira complexa. Você sempre participou de tudo e ainda correu e fez meia maratona, tudo ao mesmo tempo, né, Filete? Bem-vindo. Bem-vindo, eu queria agradecer o convite, né? A gente começou numa outra época, né? Era uma época diferente, que as pessoas não davam tanto valor para os animais, né? Mas ao mesmo tempo também não tinha, só formava gente de federal, estadual, então tinha uma limitação incrível, né? A minha faculdade, quando eu prestei vestibular, era 70-1, né? Nossa. Então eu consegui entrar direto, meu irmão ficou 2 anos fazendo cursinho para entrar, né? 70 para uma vaga? 70 para uma vaga, porque só tinha veterinária uma vez, todas as faculdades eram junto. USP, Viçosa, Federal do Rio, tal, o Federal de Niterói, todos no mesmo dia. Aí você só tinha, no meio do ano, algumas faculdades também federais e estaduais que abriam. Por exemplo, a USP e a Federal do Rio eram uma vez por ano. Algumas eram de 6 meses, tinha vestibular. Então você tinha 2 chances por ano. 2 chances, né? Hoje o cara faz 10 vestibulares. Um é num sábado, outro é no domingo, outro é na quinta-feira, outro é antecipado. Então é muito mais tranquilo, né? Hoje tem faculdades que você tiver condição, né? E não estou falando que se você tiver condição, você é 50 vagas para 100 vagas para 50 candidatos, né? Então você consegue hoje entrar. Tá diferente. Depende do curso e tal. Tem algumas faculdades. Naquela época você tinha que ser bom mesmo. Só tinha federal e estadual, não tinha como. É igual hoje, se você for entrar numa USP, é difícil. Continua sendo difícil. Mas você tem, se você tiver uma condição financeira melhor, assim, ou puder, você consegue, às vezes, dar uma driblada num curso, né, que você vai pagar tal. Então, é um pouco diferente, né? Então, naquela época era mais difícil de entrar. Você entrou primeiro que o seu irmão. Eu sou um ano mais velho que meu irmão, né? Então, eu entrei primeiro que meu irmão. Meu irmão, ele é um ano mais novo, aí no primeiro vestibular não passou, aí fez um ano de cursinho, não passou, fez mais um ano e passou. Aí ele passou no segundo ano de cursinho, né? Vamos dizer assim. Que idade você tinha quando entrou na faculdade? 17 anos. Bem novinho. Na Federal do Rio, eu era o segundo aluno mais novo. Daqueles 5 mil alunos que entraram para medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal, educação física, LICA, licenciatura em ciências, zootecnia, daqueles 5 mil que entraram, não. Daqueles 800 mil que entraram, eu era o segundo mais novo. Foi morar no Rio, estudar veterinária? Morei em Campo Grande, que é último subúrbio do Rio, né? Último subúrbio do Rio, e Seropédica também, que é a região do lado da rural, né? E morei 5 anos lá. Quando eu entrei lá, um amigo meu de Santos, que eu nunca mais vi ele aqui, é o Amilcar, ele fez engenharia florestal. Eu pergunto para as pessoas, mas ninguém sabe do paradeiro dele. Ele era de Paranaguá, mas ele morou muito tempo em Santos. Aí, como eu fui bicho dele, mas no Rio não corta cabelo, não corta nada. E ele falou, aqui é bom você formar em 5 anos. Eu falei, por que não? Porque 5 anos é o tempo certo para você ficar tal. Eu estou há 7, já estou enjoado. Então, os 5 anos é o tempo para tu formar. Então, você tem que ser eficiente para você sair aqui em 5 anos, né? Meu pai era bancário do Banco do Brasil, né? Concursado e tal. Minha mãe é professora. Então, nenhum deles era da área de medicina veterinária, saúde, odontologia, tal, saúde, né? Mãe, né? Minha mãe também, ela formou em enfermagem, então ela era dessa área um pouquinho, mas... Mas não chegou a trabalhar? Não, trabalhou só como professora, entendeu? Ganhou prêmios na educação, tudo, aí beleza. Aí minha mãe, quando se aposentou, eu acabei formando. Na época que você se formou? Na época eu fui para a faculdade. Minha mãe se aposentou, ela trabalhou os 2 anos, os últimos 5 anos integral, e aí eu fui para o Federal do Rio, meu irmão foi, e a minha mãe ficou aí, né, 5 anos aposentada. Mas como ela tinha muita energia, fazia outras coisas, ajudava na igreja
na igreja do Embaré, recolhia pessoas de rua, tipo, ia em umas casas lá deles dava o documento de novo, tipo a ação social faz hoje, tenta fazer, minha mãe também tentava, né? E aí, quando eu formei, a minha mãe veio me ajudar. Ela ficou meio de step de secretária, como ela fala. Tinha uma secretária e ela ficou meio de step. Mas isso já quando você começou a trabalhar. Até então você não tinha tido nenhuma oportunidade profissional, nenhuma experiência? Várias, né? Antes de começar a trabalhar com veterinário? Não. Eu trabalhei numa academia, porque numa academia assim que eu gostava também, eu trabalhei. Mas assim, de veterinária eu não eu fazia estágio, né? Eu tinha um pensamento que nas minhas férias de dezembro, que pega um pouquinho de férias de dezembro, eu ia descansar. Janeiro eu trabalhava, né? E aquele restinho de fevereiro, carnaval, porque as federais começam cedo, né? Que às vezes começa antes do carnaval, começa lá pro dia, eu não me lembro, dia 8, 9 de fevereiro. Então eu pegava janeiro, tal, e estágios difíceis, por exemplo, fiquei um mês em Sertãozinho, numa fazenda de suínos, em janeirão, todo mundo queria ficar na praia, né? Ainda mais você não dava despesa pro teu pai em termos de faculdade e tal. Mas então eu vinha para cá, vamos supor, dia 8, 10 de dezembro, curti até o Ano Novo. Depois do Ano Novo eu fazia estágio. Às vezes em clínicas em Santos, a maioria das vezes em São Paulo ou no Rio. E aí, final de fevereiro, eu passava aqui de novo. Então, eu sempre achava que a gente tinha que ter muita prática na veterinária, né? Você gostava do quê quando estava acabando a faculdade? Já tinha uma... Era gato, cachorro, ou pretendia trabalhar com fazenda? Eu gostava de tudo. Mas eu queria voltar para morar na minha cidade natal, né? E eu achava assim que é meio esquisito, porque você pega um cavalo, quebra uma perna, você tem que sacrificar. Você pega um bovino de leite, ele tem uma cirurgia muito cara, o cara não quer fazer, porque ele não vai dar de leite para ele aquele valor. E eu não gostava de trabalhar com isso, né? Nunca trabalhei nessa área. Então eu sempre trabalhei com pequenos animais, né? Então eu fiz estágio em clínicas famosas no Rio, em São Paulo, né? E fui fazendo e tal. Aí quando eu estava no 4º, 5º ano, eu já tinha muitos convites de emprego, que a mão de obra era escassa, e as pessoas dedicadas, elas também eram difíceis, né? Difícil de arrumar. Então eu tinha bastante emprego, eu tinha 5 empregos, um na Volks, outro para ficar dando aula na Rural, e 2 para trabalhar em São Paulo e um no Rio de Janeiro, e um aqui em Santos. Mas eu falei, pô, eu vou abrir o meu negócio. Logo que saiu da faculdade? Não, eu fiquei um ano nos Estados Unidos. Eu ganhei bolsa. Quando eu estava no 4º, 5º ano, eu prestei um concurso para ganhar uma bolsa para os Estados Unidos. Aí eu especializei em Davis, na Califórnia. Fiquei um ano lá. Eu sabia falar inglês, que a minha mãe sempre foi assim, pode ficar na rua o que você tiver de tempo, mas não sobrava tempo. Porque era colégio, inglês, teatro, judô, catecismo e datilografia. E se sobrar tempo, pode brincar na rua. Mas sobrava, mas você chegava quebrado em casa. Tinha dia que, por exemplo, eu chegava do colégio, eu almoçava, tinha inglês, que era todo dia inglês. Lá eu tinha que ir andando até o Gonzaga, no Delta Kurt, ou de bicicleta. Eu saía da Vergueiro Stage, onde eu morava, ia lá do meio da Vergueiro Stage, ali perto do Álvaro Alvim, aí eu ia lá pro Gonzaga. Certo, às vezes a pé, às vezes de bicicleta. Eu morava ali perto, na Lafayette. É isso aí, então. Aí eu ia até o Gonzaga pedalando. Parava a bicicleta lá, não tinha tanto roubo, né? Tal. Aí parava a bicicleta lá, fazia inglês. Aí das 2 às 3. Aí 5 horas tinha datilografia, que era lá na Oswaldo Cockney. Bicicletinha de novo. Eu fiz lá. Então. Aí nesse dia tinha judô à noite. No outro dia era a mesma coisa, tinha teatro à noite. No outro dia era a mesma coisa, tinha... Então não sobrava muito tempo, né? Não sobrava muito tempo. Para eu ir numa festa, dia de semana, tinha que faltar alguma coisa. A sua mãe é bem forte na sua vida, né? Profissional. Ela estava próxima o tempo todo. Ela foi determinante na hora de você abrir o seu negócio? A gente teve uma relação sempre boa, né? Mas assim, a minha mãe, comigo, ela sempre cobrou muito, né? O meu irmão, ela era mais... Ele fez 7 meses de datilografia, né? Tanto que eu falo para ele, quando ele digita devagar, eu falo, isso aí é o mimo da mãe. Brincando. A mãe sempre fez um teste comigo, né? E na época eu não entendia, porque ela era muito forçado, né?
nunca me bateu, sempre foi assim, tranquila tal, mas era muito dura comigo, a minha mãe, dura, né? Dura. E eu sempre respondia bem, né? As coisas que ela me colocava, né? E eu e meu irmão, nós éramos tímidos, os dois, né? E aí minha mãe colocou a gente no teatro para pegar habilidades, né? Então, essas coisas. Ela via que a gente precisava de alguma coisa, ela investia naquilo, né? Judô e o meu irmão éramos magrinhos, a gente era magrinho. Aí ela pôs judô, a gente fez musculação, a gente ficou forte. Então, minha mãe, ela tinha uma percepção do que a gente precisava, né? Investia em vocês. Investia. Ela via que a gente era tímido, vou jogar esses meninos no teatro. Ela dizia lá, entendeu? Então, e tinha, curso no aquário, mandava a gente fazer curso fim de semana. Ela forçava muito, né? Era aquela mãe presente. Presente. E ela foi trabalhar com vocês? Domingo, tinha que ir na missa, escolhi um horário. Se tu não fosse, era a semana toda de bico com a gente. Às vezes, por exemplo, tu ia jogar bola e não voltava no horário. Um exemplo, ela falou, tu devia ter ido de manhã. Aí ela ficava a semana toda de bico. Não faltava comida, tal, mas de bico. Entendeu? Por causa que então ela sempre foi dura. Ela ia nas reuniões de pais e mestre, ela frequentava. Então, ela era complicada, porque a tua mãe ficava presente. Então, não dava para ter desvio de percurso, né? Ô, Max, tem a foto aqui da mãe do Filete? E ela foi trabalhar com você logo no início. Foi ela que ajudou nesse... olha, aqui é você. Aqui nós ganhando o prêmio do Robalo de Ouro do Sérgio Bacará. Tu lembra disso? Eu lembro, antigo isso, hein? Antigo isso. Bem parecido com o seu filho. Parecido, né? Não dá nem para dizer que não é. Não dá. Aqui o Toninho Barbosa. Tonico Barbosa. Ganhando o prêmio do Mendes. Que o Mendes dava um prêmio, 5 estrelas o Mendes. Eu não estou pegando foto para dizer que ganhou o prêmio, é que as fotos que eu tinha. Então, o Tonico Barbosa, né, que na época era um colunista social de televisão, né? Verdade. Aqui, sua mãe. Aqui é minha mãe na terceira caminhada, né? Que teve na tribuna, a gente fez a terceira caminhada, né? Distribuímos 200 camisetas. Nós tínhamos 2 tendas, então tínhamos quase 100 metros, né? Fomos o primeiro que levamos oxigênio, ultrassom, levamos com um computador que você escolhia o seu cão, você dizia os metros quadrados da sua casa, para a tua vida, como é que é lá, você não pode ter cão, você só pode ter gato, então tinha um computador. E ela tem essa ligação com os animais também? Ela sempre gostou, minha mãe. Tá. A gente tinha um verdadeiro zoológico em casa, sempre gostamos, né? Tinha porquinho da Índia, jabuti, tinha papagaio, cachorro, sempre tivemos, gato, né? Aqui de 2000 a 2009 eu fui diretor social do Santos. Eu entrava no conselho e o Marcelo Teixeira me tirava do conselho e me punha para diretor social. Então, eu entrava com as crianças, né? Com as crianças no campo. Teve a despedida do Robinho, ele tem com 998 crianças no campo. E para tirar as crianças depois, e cada uma para dar para a mãe, o jogo começando, não podendo tomar bolada. Porque é um portão só, né? Então, é experiência que a gente vai aprendendo. Hoje, para você ver o Santos, hoje não tem jantar do Santos. Quando eu fui diretor social, nós tínhamos jantar lá no Salão de Mármore, todo ano. E faltava convite. Tinha o Miss Santos, então a gente organizava o Miss Santos. Então era assim, o clube, a gente prendia mais o associado, né? Outra foto, Max. Aqui com o Pelé. Aqui com o Pelé. Os dois ainda bem meninos, né? O Pelé é mais menino que eu. Tá brincando. O Pelé aí devia ter uns 50, né? Nossa, não. Não, peraí. O Pelé... Ele tava com uma cara muito jovem. Não, o Pelé aí ele já tinha parado de jogar. Aí quando ele voltou do Cosmos, né? Ele tem uns 30 e poucos? Uns 45. Nossa. É que ele é conservado mesmo, conservado. Né? Outra foto. Conservado. Aqui o prêmio, a tribuna. Isso já faz sempre, o Santinho tá magrinho, aquela dele, né? O Filete, sua vida toda foi dedicada à sua clínica. E me conta como é que foi o começo, como é que você decidiu abrir uma clínica? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu sempre na rural, hoje você está aqui em Santos, né? Faz veterinária. Você vai operar o cachorro da tua vizinha? Impossível, né? Lá na Federal do Rio, no 4º ano de tarde, eu morava num bairro pobre. Então eu era conhecido como Santista Corredor, porque eu ganhava os campeonatos de corrida da rural e tal, e os caras me conheciam, eu vivia correndo. Na época que não tinha muito, eu vivia correndo. Da minha casa até a rural, que é 7 quilômetros, voltava, fim de semana. Então eu tinha amizade com os moradores ali, né?
E aí, sempre humilde, os moradores gostavam da gente, do meu irmão e tal. E como é que se diz? E aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu mandava dinheiro para minha mãe, porque eu operava bem, né? Quer dizer, eu operava bem, eu sabia operar, né? E nos Estados Unidos, o veterinário é muito diferente daqui, né? Que lá as coisas são caras, né? Então o veterinário, ele fica numa consulta, ele faz ultrassom, ressonância, tudo, e tudo no particular, né? E muitas vezes ele não tem tempo de operar, ou não quer operar, ele quer ficar no ar-condicionado atendendo. Então ele contratava pessoas que estavam fazendo mestrado, doutorado lá, para operarem para ele, né? Ah, é? Então, por exemplo, eu fazia muita castração nos Estados Unidos, eu fazia muitas cirurgias oculares, muitas cirurgias de tumores. Oculares? Cachorro, por exemplo, batia, tinha um prolapso, tinha que arrumar, não assim, coisas assim, vamos supor, transplante de córnea, essas coisas que é mais atual, mas cirurgias de machucados, cortes, tumores de mama, castrações, né? Fazia muito. Muita. E uma cirurgia nos Estados Unidos, né? Por exemplo, uma cirurgia aqui, vamos supor, hoje os preços também, mas naquela época aqui, vamos supor, era barato, tudo barato, tipo assim, e lá nos Estados Unidos eram tudo caro, né? Então você fazer uma cirurgia lá, que é uma cirurgia com tudo, que aqui, vamos supor, seria R$2.000, uma cirurgia para o cara ficar 3 dias internado. Hoje tem gente cobrando muito mais caro, mas estou falando preço bom, né? Que o preço da nossa clínica é uma clínica assim, de rotina e tal. Preço bom, R$1.000, vai uma cirurgia. Lá nos Estados Unidos, eles ficavam 3 dias, cobravam $15.000. Nossa. $15.000, que as pessoas pagavam. E disto, eu ganhava 30%, né? Então, eu cheguei a ganhar em semana $5.000, né? Porque eu trabalhava numa clínica de um cara muito conhecido, né? Lá na região. E meus cortes eram pequenos, eram bons, né? Eu não tinha rapidez assim, mas eu já tinha operado muitos animais na área rural do Rio de Janeiro. Aí, como eu operei muitos animais, eu fazia cirurgia lá. E eu ganhava dinheiro, eu mandava para minha mãe, né? E esse dinheiro que eu mandava para minha mãe tinha uma casa no Macuco, certo? Que era um trem, era uma casa de 8 por 70. Se comprasse a outra casa, eu saía do outro lado da rua. Eu saía na padaria. E aí, 8 por 70, a gente chamava de trem. Aí, os pessoal falavam assim, isso aqui não vai dar certo, porque no Macuco, nós estamos falando de quase 40 anos atrás, hein, gente? A rua era metade rua asfaltada e metade barro, né? Era perto da X9 ali e tal. Mas tudo bem, normal. Aí eu montei a clínica disso. Só que era uma clínica assim, uma sala de espera, primeiro consultório, todo azulejado, segundo, terceiro, as portas eram só de empurrar para se tivesse emergência, uma sala de raio-x, uma sala de cirurgia, outra sala de cirurgia, um banheiro, um raio-x que estava dentro da cirurgia e tal. Então, para 37 anos atrás, se você entrar na melhor clínica hoje da Baixada, não era como a minha clínica 37 anos atrás, em termos de inovação. Lógico que tem muito mais, né? Mas tipo assim... Pra época. Pra época, tu não compara. A pessoa está falando, nossa senhora, porque as pessoas atendiam em sala, em cozinha, né? Então era uma clínica como se você fosse numa clínica hoje dermatológica bem organizada. Era bem organizado, era bem organizado. Causava mais impacto que hoje, que é um prédio. Muito mais impacto, certo? Porque era jovem, tudo isso ajuda, né? Tinha televisão na sala de espera, né? Não tinha ar-condicionado, gente, era ventilador. Para ter uma ideia como é que a época como é que era, né? E aí, a única coisa para vencer, quando eu voltei aqui, eu já tinha uma experiência boa, né? E eu achava que eu estava mais atualizado que meus colegas aqui, que era a maioria bons veterinários, mas de mais idade. E como é que eu podia vencer no Macuco? Eu não ia vencer no Macuco assim, porque a consulta era R$17 lá e 17 no Gonzaga, tinha um tabelamento. Você não podia, agora não pode mais, mas você não podia cobrar diferente. Então era muito difícil para mim, né? Então, para qualquer pessoa né? Para qualquer Como é que você vai inovar, vai investir se você não tem liberdade para cobrar? Não é que também é a questão assim no bairro, né? A pessoa, antigamente, as pessoas não saíam do Gonzaga para ir para o estuário, era mais difícil, né? As pessoas não saíam, principalmente à noite e tal, não iam, tá? E aí, o que eu fiz? Eu montei a primeira de noite. Mas quem são os médicos? Sou eu. Então, como é que era? Eu ficava das 8 ao meio-dia, 1h. Minha mãe trazia minha comida, eu comia lá mesmo. Às vezes eu comia e já chegava gente. Já tinha um movimento enorme. Aí depois
eu saía de lá 7h30, aí a secretária ficava até 6, minha mãe ficava das 6 às 8. E eu gostava muito de esporte, aí eu ia para academia 8 horas e minha mãe ficava lá com o bip. A minha mãe ficava lá. Se chegasse gente, a minha mãe me ligava para eu voltar. Se não chegasse gente, eu passava, pegava minha mãe e ia todo mundo para casa. E tinha um funcionário que dormia lá. E aí ele me chamava também. Então, eu tive sorte que alguns colegas meus, teve um veterinário aqui muito conhecido em Santos, Ricardo Diniz Tavares Guerreiro, filho do cirurgião, do neurologista, do psiquiatra famoso Milton Guerreiro, né? Os dois já faleceram. O Ricardo, ele tinha um anúncio desse tamanho na lista telefônica. Quem não sabe o que é lista, é como se fosse você potencializar R$2.000 no Instagram por mês. Né? Eu não potencializo não, mas estou só explicando. E a lista telefônica era... A lista telefônica as pessoas vinham de noite. E ele não queria atender à noite, porque ele precisava, ele era muito rico. Ele mandava para mim à noite, então aquele anúncio funcionava como o meu. A mulher do BIP ficou minha amiga. Ficou minha amiga, porque tinham 3 que tinham BIP aqui, ninguém atendia. Só atendia eu. Então ela mandava tudo para mim, a mulher do BIP. Aí eu fui conhecer ele, a Márcia, eu lembro o nome dela até hoje. A Márcia, e ela me ajudou também porque mandava. E eu dei muita sorte que no 3º mês de trabalho meu, 4 horas da manhã me chamaram. Os velhos me falavam que era o ramo da veterinária. Eles foram na minha clínica, os veterinários, para eu tirar a placa de noite. Porque a placa de noite estava acabando o comércio de todo mundo. Porque todo mundo fechava às 6 horas. Que é esse maluco que fecha meia-noite? Que não fecha, né? E 4 horas da manhã me ligou um rapaz, que a galera estava em trabalho de parto e tal. Eu fui lá, não tinha essa violência toda que tem hoje, esses perigos todos. Aí eu fui lá atender tal. Operei, tirei 2 filhotes. Eu vim saber depois que esse dono de cachorro era o Anésio Borges, que era o fotógrafo da Teresa Bueno Wolff, né? É que as pessoas não vão ter a dimensão, quem não tem 50 anos mais, elas não vão ter a dimensão. Mas na tribuna saía 60.000 exemplares por dia e todo mundo lia. Da Praia Grande, ela é leitura obrigatória. Quem não lia, se tu ia num consultório médico tinha, se tu ia no posto de gasolina tinha, todo mundo assinava. Era 30.000 pessoas assinando. Seria, tipo assim, não tinha internet. No dia seguinte eu estava lá atendendo com aquela cara de sono, né? Eu ia lá, 8 horas da manhã eu estava lá, né? Aí eu chegava lá na clínica e tal, estava atendendo, um cara de sono, mas tomava um café, vamos que vamos, né? Aí chegou lá a Teresa Bueno Wolff. Eu vim aqui, né? Então a Teresa Bueno Wolff é como se fosse assim, o Ibrahim Suede, era como se fosse na minha clínica chegar hoje o Luciano Huck, certo? Era uma coisa assim, ou sei lá, o Faustão, ou sei lá, o Newton Neves e tal. E ela chegou lá na minha clínica e falou, eu quero falar com o Filete. Aí a secretária falou assim, doutor, a Teresa Bueno, eu estava tremendo. Aí eu estava fazendo um atendimento, aí acabei, a Teresa entrou, tinha vários consultórios, eu já pus ela num consultório, eu lembro até hoje. Aí ela falou, eu vim fazer uma entrevista com você. Aí entrevistou, falando que eu estou falando aqui, que eu fui nos cursos nos Estados Unidos, tal, que eu vim e tal. Mas como é que você sozinho, garoto, faz 24 horas, toma conta de tudo isso aqui? Quantos funcionários você tem? Eu tenho eu, minha mãe, uma secretária e uma faxineira. Aí ela falou, você vai ter mais que 20 funcionários, a Teresa falou, na sua vida. Ela falou para mim. E falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Eu não sei porque ela falou aquilo. Acho que eu era jovem, né, tal. E ela falou assim, você vai ser meu veterinário até o fim da vida. E ela não tinha bicho. Mas ela falou, você vai ser meu veterinário. Eu não entendi aquilo, né? Eu não entendi aquilo. Mas aí, beleza. Eu vou ser veterinário, ela não tem bicho. Mas aí veio a Conceição, a família dela vinha com os animais lá. Mas não é que eu vou ser veterinário, é que ela ia me ajudar pelo resto da vida. Tipo assim, eu ia numa festa, ela tirava foto minha. Eu cheguei a frequentar a casa da Teresa Bueno Wolff. Quando eu fui de Social dos Santos, eu recebi a Teresa Bueno Wolff no jogo. Quem ela conhecia e colocava na coluna dela se destacava. Naquela época, nós não tínhamos os meios de comunicação que a gente tem hoje. Quem aparecia ali subia de degrau, né? Era um moleque novo, fortinho. Não tinha muito cara fortinho. Tinha, mas não tinha muito que fazia musculação. E no Rio eu fazia musculação, fazia judô e tal. Então eu vim bem forte, eu pegava praia, era queimado. E a Teresa Bueno Wolff, depois de uma semana, veio a ter revista lá, que era domingo também, não era revista, era jornal. Aí puseram eu assim, puseram um gato. Quem vai querer esse gato? Brincando. E falando que eu doava bichos também. Aí eu via muito bicho na rua e tal, falei, pô, eu tenho um chalé aqui atrás. Falei, minha mãe, eu vou começar a pegar esses bichos e doar. Aí eu fiz uma campanha
A cidade incorporou a campanha, não tinha ZONG, não tinha nada, me traziam animais. Não tinha nada na eu não época, aceitava é. nada. Jornal, dinheiro, nada. Porque hoje em dia todo mundo aceita tudo, né? Aceita tudo, faz pix e tal. Eu não aceitava nada. O cara vinha com o jornal, não, fica com teus animais. O cara vinha com toalha, fica pra você. Porque eu compro tudo aqui. Então eu não aceitava nada. As pessoas falavam, esse cara é louco. Porque ele não aceita nada, então ele não tá roubando. A credibilidade, eu não aceitava nada. Se tu fosse me dar dinheiro, saco de ração, não dá. Dá para o animal de rua, eu não aceitava R$1, nada. Ração, tudo, eu pagava tudo. E eu cheguei até 30 animais, fui doando. E aí, trabalhando muito, doando, minha mãe ajudando, o Celso formou, veio, tal. Aí, quando o Celso veio, eu estava 5 quilos mais magro, de tanto trabalhar. Aí ficamos 6 anos bem, eu e ele, com mais uns 10 funcionários. Apertava um botão, vinha um enfermeiro, apertava outro, vinha, tinha gente de laboratório, uma produção louca. Aí nós pensamos em contratar mais gente. E aí foi indo. Aí depois, quando eu dei 2.000 animais, eu fui no cartório. Aí o Faustão soube. Aí ele falou, vou te dar o prêmio de Natal Papai Noel do ano. Mas falou em junho e não falou mais. Só que teve aquele incêndio em frente ao tênis clube, numa pizzaria. Os veterinários da região não quiseram ir nesse incêndio. E um repórter da cultura, Márcio Hairston, eu gosto de dar os nomes, me ligou e falou, Filete, tu trata dos meus bichos, tem um gato aqui que está dentro do incêndio e o bombeiro precisa de um veterinário para pegar o gato. Aí eu saí da minha clínica. Foi lá. Meu irmão deu bronca em mim, tu tá louco, tu vai sair daqui do expediente, a clínica tá cheia. Aí eu fui lá, peguei o gato, as TV vieram me entrevistar, eu falei, não vou dar entrevista nenhuma, vou levar o gato para minha clínica. Certo? Aí levei o gato, tratei, o gato ficou uns 10 dias internado, 15 dias, igual esses gatos que você vê aí na coisa, mas aí saía no jornal, Cultura, Tribuna, Guarujá, ficavam lá vendo os gatos, que eram as emissoras que tinham na época. Aí o gato ficou bom. Aí saiu no SPTV, Tribuna SPTV. Saiu outros, aí o Faustão viu, foi esse que me chamou lá. E aí eu ganhei um Papai Noel do ano, junto com um médico pediatra, que recolhia, que tinha uma creche para crianças, junto com o drag queen do Rio, que ele pegava o dinheiro e dava para um asilo de velhinho, ele tinha um asilo de velhinho, e junto com aquele bombeiro que salvou a menina no incêndio, que casou com ela no incêndio de Osasco do shopping. Então fomos capa da Veja, foi tudo isso. Aí depois eu fui 2 vezes pro jogo, quando eu lancei livro e tal, e tudo isso alavancou. Mas não existe sucesso se não tiver trabalho. O tempo todo tinha um trabalho forte por trás do nome de vocês, da clínica, que sempre apareceu bastante nos meios de comunicação, mas sempre com o trabalho. Sempre com o trabalho, mas também por exemplo, se eu tivesse curado todos os animais que falam que eu curei, eu seria presidente da República. Você não tem ideia de quantos animais passaram pela sua clínica? E se tivesse perdido 1/4 do que falaram que eu perdi, eu teria que ser preso. Então, quando você fica conhecido, tem o próprio concorrente que tem inveja, inventa. Muita história, né? Muita história. Que, tipo assim, que eu nunca peguei animal na rua, que eu ganhava dinheiro de instituição. Quem ganha dinheiro são as ONG. Naquela época eu não tinha dinheiro. Mas assim, aí eu ia no cartório, provava. Mas sempre tem. Hoje é pior, né? Mas hoje, graças a Deus, tudo bem. Mas hoje é pior, que as pessoas... Hoje tem internet que roda muito mais. Nunca teve coisa assim pública, né? Mas sempre você tá num auge, assim, né? As pessoas falam muito mais. Você tem ideia de quantos animais passaram lá pela sua clínica? Você chegou a fazer essa conta? 20.500 animais, pelo menos uma vez, nos meus primeiros 10 anos. Aí eu coloquei computador, nos meus primeiros 12 anos, 20.000 animais. Eu fiz 4.850 clientes em 2 anos sozinho. 4.850 clientes. Aí depois eu fiz 12.000, eu e meu irmão. Você viu de tudo. 12.000. E agora, depois do computador, que já está há uns 20 anos, nós estamos com 67.000. Nossa, filho. Um que vai cortar uma unha e nunca mais volta. Um que vai desde o primeiro ano vacinando, que tem 100 vezes na clínica em 15 anos. Um que entrou lá atropelado e já estava morto. Um exemplo, que eu só ponho a ficha e encaminho. Então, se você for contratar com tudo isso, 4.000 que eu doei, com mais tal, dá quase 100.000 animais. Então, se você pegar... E quanto? 30 e poucos anos? 37 anos. Se você pegar uma população, de Santos, vamos pôr de Santos, São Vicente para Grande Guarujá, né? Se você, eu já atendi cachorro de Bertioga, mas se você pegar, mas não é tão frequente, mas se pegar aí uma população de 1 milhão de habitantes,
você atende 100 mil pessoas, cada família tem 4, 5, né? 4, 5, e você conversa com o seu cabeleireiro. Eu estou aqui, por exemplo, de repente o câmera não tem animal, mas ele está me vendo aqui. Então você pega um universo muito grande da cidade, né? 1 milhão de pessoas, você atendeu 100 mil animais, se você... Tudo bem que tem a mesma pessoa que tem 10, mas tem aquela que vai uma vez só, mas fala para todo mundo. Então, se tu pensar bem, é quase... metade da população das pessoas tu já conversou, já se relacionou, né? Numa época que não tinha tanto veterinário, tanta facilidade como tem hoje em dia, né? Filete, se a gente puder voltar atrás, ser veterinário era o sonho da sua vida? Sempre foi o sonho da minha vida, sempre foi o sonho. Quando eu fiz veterinária, era uma profissão assim, os meus tios engenheiros, dentistas falaram, pô, você vai fazer veterinária? Era uma profissão assim... Não era tão valorizada. Não era valorizada, mas eu sempre quis. E meu pai falou, faz o que você quiser. Mas assim, eu sempre quis. Mas quando eu fiz veterinária, eu nunca pensei que eu ia ser tão bem sucedido ia crescer como eu tanto. fui. Nunca pensei que eu ia comprar o terreno do lado, fazer um prédio. Eu nunca pensei E virar nada. referência na cidade, porque seu nome é um nome que todo mundo sabe, ligado à vida animal, né? Hoje você tem muitas clínicas, evidentemente tem muitos animais. Mas muita gente fala assim, ó, eu vou levar na doutora X. Na minha clínica, eu vou levar na doutora X veterinária. Isso é comum. Eu falo assim, eu vou levar no filete. Então, quando você consegue, isso que os caras do marketing, que a gente está sempre na TV, quando você consegue falar que seu nome, ele vira o sinônimo, o cara tá comendo e ele fala assim, você tem que se cuidar no filete. Ele não fala, você tem que estudar no veterinário. Entendi. Ele fala no filete. Às vezes nem Já me conhece. É uma referência. Isso é muito difícil de você construir. Várias vezes eu estou comendo em algum lugar, o cara fala assim, tu não precisa tratar em médico, você tem que levar no filete. Ou seja, já associo o meu nome com a profissão, né? Isso é difícil de acontecer, né? E hoje você vendo tudo que a sua mãe investiu, o que ela cobrou e o que ela ficou no seu pé, valeu bem a pena, hein? Valeu bem a pena. Pena que a gente não consegue fazer com os filhos da gente da mesma maneira. Que se a gente faz com os filhos da gente da mesma maneira, eles acham que você é carrasco, que você é tudo. Porque os tempos mudaram. Na nossa época era diferente. E as vó também atrapalham. A avó que foi também atrapalha com o neto, entendeu? Mas o seu filho é veterinário e já atende de casa em casa, que eu sei, né? Sim, mas assim, tu fala assim, é diferente uma educação da outra. Minha mãe, o que ela fez comigo, ela não consegue fazer com os netos, porque é muito diferente. E foi uma geração inteira. Essa geração dos mais novos... toda diferente da nossa. Muito. Era criado com mais rigidez para vencer. Hoje eles estão mais suaves. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, as pessoas veem muito quantos seguidores têm, as pessoas elas querem ser antes de fazer, né? É verdade. Ou antigamente o cara ficava 10 anos dando aula de judô, 20 anos, capoeira para ficar famoso, né? Conhecido. Hoje o cara quer ser famoso. Primeiro famoso. Sem ter esse processo. Esse processo. O cara é o influência, mas influência do quê? Se ele tem 20 anos, ele vai ser influencer de moda. Mas ele já foi em Paris, ele já viu quantos desfiles, o que ele tem de moda, ele já fez um curso, uma faculdade. Não, mas eu sou influencer de moda. Hoje todo mundo parece ser alguma coisa, é o que está na moda. Parece ser, mas não deu tanta cabeçada, né? Não aprendeu tanto. Filete, um prazer ter recebido você aqui. É uma pessoa totalmente vocacionada, que escolheu o que queria fazer, empreendeu com mãe, com irmão, com todo mundo, passou vários desafios. E agora, aquela frase antiga, né? Pau para toda obra. Não media esforço, né? Não tinha tempo ruim, não tinha horário, nada difícil. Você ia e fazia. Quando o Circo Orlando Orfei pegou fogo aqui, eu fiquei 3 noites sem dormir. 3 noites sem dormir. Dormia assim, por quê? Porque eu tinha cuidado da minha clínica e dos animais do circo também, né? E tá de urso, da anestesia urso, com aquelas baita unha, tu sabendo que qualquer erro teu, o urso acabava com a tua vida, te lesionava, né, tal. Então, assim, você já não é o Brad Pitt, tomar um arranhão na cara, acabou, né? Então, assim, é bem difícil, mas assim, eu faria tudo de novo, né? Algumas coisas eu tentaria mudar, né, para ser mais perfeccionista. Mas o esforço valeu a pena, né? Eu acho que quando você olha para trás, né, 37 anos de formado, você por exemplo, vários animais da rua que eu tirei da rua e coloquei, essas ONGs que tem aí, a maioria fui eu que montei, embora algumas politizaram, mas isso é outro assunto, tal, mas você vê, pô, eu consegui montar as ONGs, animais eram mortos na Câmara de Gás, eu consegui parar a matança com o Justo e com alguns vereadores, na época do Justo, tal, foi melhorando. Cavalo não tem em Santos, porque eu fiz uma lei aprovada por unanimidade na Câmara, o Lascani aprovou com o Banha, a lei, hoje não pode ter cavalo mais nas ruas de Santos. A parte social que eu fiz, sendo presidente do Elos, diretor do Santos,
diretor do Rotary, muita coisa que a gente trabalhou, né? Lógico, cometemos erros, né? Não erros de erros financeiros, de isso aí nunca, graças a Deus, nunca, eu sempre nunca gostei de nada de pegar dinheiro de nada, mas assim, lógico que a gente comete erros, a gente é ser humano, mas eu sempre me mantive humilde, né? Então quando você erra aqui, a pancada é menor, porque você é humilde, você conversa com todo mundo, você é de bom tom. Quando você é meio mais metido, as pancadas são mais doloridas. Valeu a pena. Valeu a pena. Obrigada, Filete. Muito bom ouvir sua história. Aqui no programa Inspiração, a gente conta a história de santistas que revolucionaram a nossa cidade. 37 anos de trabalho no meio veterinário. É uma referência, ele e o irmão. E a gente tem muito orgulho de receber e contar a história de quem está fazendo parte da nossa história, da história de Santos. Se você gosta desse tema, curta, compartilhe, comente e assista as outras entrevistas, porque tem histórias incríveis. Obrigada e até a próxima.